Pedro, olá, boa noite. Olá, Tudo, Cris, boa noite. Tudo bem? tudo ótimo. Agora vai, 19 horas, vamos começar. Que Vamos lá. bacana, bastante gente entrando aqui. Olá, Wilson, tudo bom? Cláudia, Elô, tudo ótimo. Bom, hoje o assunto, primeiro eu quero agradecer, Pedro, porque o assunto é um assunto muito importante nessa crise. Estou falando aqui com o Pedro Bianchini, que vocês já sabem, ele é sócio proprietário da Terra Investimentos, escritório credenciado pela XP Investimentos, tem uma expertise no mercado com pessoas de alta renda, private, pessoa jurídica. Então, dentro desse contexto que eu percebo que o mercado estava tendo uma mudança bacana de comportamento, né, Pedro? Porque as pessoas tinham uma certa resistência a investimentos, né, nessa parte de investimentos variáveis. E esse ano era um ano que estava muito otimista, né? As pessoas estavam cada vez mais confiando nessa questão dos investimentos de bolsa e variáveis. E de repente, né, veio, a gente trombou assim com uma Scania e as coisas mudaram completamente o rumo. Então, assim, hoje é uma noite que eu gostaria de desmistificar muita coisa, que você nos ajudasse, inclusive, né? Momentos de crise que geram oportunidades, é a hora das pessoas saberem que, de repente, estão aí desesperadas, perdendo dinheiro, não sabendo o que fazer com o dinheiro, porque as pessoas estavam vindo numa fase boa de crescimento. Então, não era um momento de crise, era um momento realmente de investir. Então, eu quero começar com várias perguntas. E a primeira é: conta pra gente, Pedro, quais os efeitos reais da pandemia nesse mercado de investimentos? Bom, mais uma vez, uma boa noite, Cris. Boa Muito noite. obrigado por me receber aqui, receber a nossa empresa, a Terra. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo também. Para falar um pouquinho desse cenário, do que aconteceu pós-coronavírus, pós-pandemia, né? A gente tem que entender um pouquinho como que estava antes. E antes da pandemia, realmente a gente tinha um cenário de muito otimismo, principalmente se tratando de Brasil. A gente via aqui o Brasil, por incrível que pareça, fazendo sua lição de casa, fazendo as reformas, modificando sua estrutura, seja isso na parte de leis trabalhistas, de fiscais também. O Brasil estava andando ali nos trilhos e isso estava trazendo um otimismo muito grande. Sim, Quando houve o alerta de pandemia, no primeiro momento, isso começou a gerar uma certa incerteza no mercado. Tá? E o que seria essa incerteza? A gente não sabia o que exatamente ia acontecer, porque falava-se de um vírus muito contagioso que poderia se transmitir, como a gente viu que ele realmente faz, se transmite muito fácil entre as pessoas, e a gente não sabia como isso iria impactar, se teria realmente esse lockdown que a gente está vivendo agora. E aí teve um momento muito marcante durante todo esse processo, ali no começo de março, que foi quando os Estados Unidos fechou as fronteiras. E isso foi um marco nesse mês de março, porque foi um movimento em que aí o mundo entendeu, opa, a Itália está sofrendo com muitos casos, a Espanha também, lançando para frente, os Estados Unidos fechou suas fronteiras. Este movimento, ele provocou uma sensação de incerteza muito forte e, por consequência, medo nas pessoas. E quando as pessoas estão com medo, as pessoas não tomam as suas decisões com base na razão e informações técnicas. As pessoas tomam suas decisões guiadas pela emoção, medo, na né? sua maioria Vai das fazer vezes. medo, né, Pedro? Sim, e é compreensível. Sim. E a gente viu um movimento de aversão a risco muito grande. O que seria essa aversão a risco? As pessoas não queriam mais ter o seu dinheiro ali com exposição em ativos que pudessem oscilar, que pudessem ter desvalorização muito forte. E começaram a vender, a se livrar desses ativos. E procurar ativos mais sólidos, investimentos mais seguros para passar por esse período.
Só que quando esse movimento é realizado por muitas pessoas ao mesmo tempo, isso não foi só no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos, foi nas bolsas asiáticas também, tá? Nós que já vimos movimentos, a Terra que nasceu em 2008, quando viu a crise dos bancos, do subprime nos Estados Unidos, e viu um dos movimentos mais agressivos de realização da história, agora em 2020, a gente viu um cenário que teve uma volatilidade muito maior do que naquela época. Acho que, se eu não me engano, março foi um dos meses, ganhou como mês com maior volatilidade da história da Bolsa. Ô Pedro, essa volatilidade, ela também foi proporcional às retiradas ou nem tanto? Houve uma correria de retirada ou as pessoas, qual foi a reação do momento? As pessoas conseguiram, né? Qual foi o desafio de vocês? Vocês conseguiram falar, calma, respira, espera, não é hora? Bom, o maior desafio no momento é o efeito psicológico que isso causa nas pessoas. Então, por exemplo, por que nós iríamos nos desfazer de ativos de qualidade, de boas empresas, no caso das ações, de uma forma desregrada e desesperada, porque a gente está tendo um momento de incerteza? Quando nós tomamos uma decisão de investimento, nós temos que tomar essa decisão baseada em fatos, baseada em argumentos técnicos. Então, o que a gente tinha ali como base era o que estava acontecendo na China, que está alguns meses à frente. A gente viu que a China se fechou, teve esse período de lockdown e, por consequência, começou a retomar a sua produção, retomar o seu caminho, ainda está retomando. E o mercado entendeu que isso seria a tendência natural. Então, com base em mais informações, a gente tem a tomada de decisão. Sempre lembrando que a gente sempre respeita o investidor também. Tem uma quantidade de ativos que é indicada para esse investidor, para essa pessoa terem renda variável. Cada um tem a sua. Então, desde que isso esteja sendo respeitado, a oscilação ela faz parte do mercado. Oscilações como essa são indesejáveis, porém fazem parte do processo e também elas trazem oportunidades. A gente pode até falar disso mais para frente. O Pedro, esse momento da quarentena no Brasil afeta também ainda mais, por exemplo, as pessoas estão esperando, a partir do dia 22 vai já ter uma mudança de comportamento, ou agora esse período de quarentena, as bolsas estão caindo. Conta pra gente como é que está nesse momento real a situação. Tá, momento real. Primeiro, economia real sofre pequeno e médio empresário. Alguns setores sofrem mais do que outros. Por exemplo, o setor de turismo sofre muito, o setor de aviação sofre muito, o setor de varejo, vestimenta sofre muito. Outros setores nem sofrem tanto também. Então, a gente, quando setor, por exemplo, de material de construção civil, não foi tão afetado, só para citar um exemplo. Então, a gente vê que realmente algumas empresas elas vão passar por muita dificuldade. Isso é natural, porque existe uma cessão de faturamento dessas empresas. Não é que a empresa está mal estruturada, está vendendo pouco. Ela simplesmente está fechada, está com as portas fechadas. Então, isso prejudica muito aquele comerciante que tem um negócio local, por exemplo. Mas a gente também tem que enxergar o outro lado da moeda. Esse tipo de cenário ele é muito propício para que empresas tenham ali inovações dentro de sua estrutura, elas comecem a trabalhar de forma diferente, alguns setores como, por exemplo, o desenvolvimento do delivery, que muitas empresas aderiram. E empresas mais estruturadas, elas tendem a ganhar uma maior fatia do mercado em situações como essa.
Então a gente começa a ver, esse é um período interessante também para você entender quem são os melhores empresas que estão no mercado hoje. Isso Ah, acontece para a nossa economia real e local aqui, como também acontece para a Bolsa. tá. Você me perguntou sobre o momento atual. O mercado a Bolsa chegou a sair de 116 mil pontos e bateu 60 mil pontos. Isso há umas 2 semanas atrás. Hoje a Bolsa está próxima ali dos 80 mil pontos. Por quê? Ela bateu os 60 mil pontos no auge da incerteza, onde não saberíamos o que iria acontecer. Então é Mas já deu uma natural. boa subida, né? De 60 mil para 80 mil. Sim, sim, mas só que isso é assim, essa recuperação ela se dá porque o mercado ele começa a ter mais informações, E começa a ver, por também, exemplo, semana China que está. passada, os mercados internacionais começaram a ter uma alta, né? Impulsionados pela queda de contágio. Eu acho que isso também já o mercado mundial já está começando a dar uma reagida, né? Eu acho que por isso que reflete já diretamente, você acha, pelo fato do controle na Alemanha, na Espanha, na Itália, como é que você vê isso? Isso reflete, sim, é um fato importante. Outro fato que a gente não pode deixar de dar um destaque é a atuação dos governos, dos bancos centrais também, que tomaram medidas de uma forma muito rápida, tomaram medidas de alto impacto para gerar liquidez para as empresas, impactos para a sociedade em si. Então, a gente viu o Banco Central americano cortando juros, o Banco Central brasileiro também cortando juros, bancos europeus também. Então, somada-se a essa boa sinergia dos bancos centrais que estiveram calejados lá de 2008 também, Tá? somados a agora essa curva que a gente vê na China, que a China ela mostra o futuro do que vai ser na Europa, do que será também nos Estados Unidos e no Brasil. Só que eles estão à frente. Então a gente vê que essa curva da Europa se achatando, como você falou, mostra que um momento de abertura do comércio, a volta da circulação de mercadorias está se aproximando. Isso é bem visto também pelo mercado. Pedro, vocês têm um direcionamento, porque provavelmente tem algumas empresas que estão em alta nesse momento. E vocês migram as ações, vocês têm todo esse processo dentro da Terra Investimentos, não é isso? Sim, dentro da Terra Investimentos, a gente tem uma área que é a mesa de operações. A mesa de operações, ela dá um atendimento personalizado para cada investidor. Então, assim, o investidor ele tem um acompanhamento full time da posição dele. Então, se é o caso de utilizarmos um pouco do caixa, a gente quando trabalha com renda variável, a gente tem a cultura de deixar um caixa disponível para oportunidades. A gente viu que é interessante, alguma empresa muito boa, teve o preço bastante descontado, a gente pode entrar e aumentar uma posição, trazer uma posição nova, diminuir o preço que o cliente tem na ação. Isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa curadoria para com a posição do investidor. A nossa, assim, mas o que a gente sempre tem que ter em vista é o perfil. Se a pessoa assim, tem um perfil um pouco mais agressivo, mais arrojado, Vocês ficam mais independentes, né, Pedro? Para estar sim, fazendo esse processo todo, né? quando a pessoa tem um perfil mais arrojado, a gente consegue até concluir com o cliente tomar uma decisão de aumentar um pouquinho essa posição, se fizer Ah, sentido. Olha, algo bem interessante para se levar em conta sobre ações, sobre empresas. Sim, as pessoas sempre se perguntam, poxa, o que dá o preço da ação? O preço da ação, ele nada mais é do que a capacidade da empresa em gerar lucro. Então, tá. se nós estávamos comprando em boas empresas,
a 100 mil pontos, a 90 mil pontos, a 110 mil pontos, por que não compraríamos essas boas empresas também nos 60 mil pontos, nos 70, em que a gente pagaria mais barato por esses ativos, entende? Então, uma vez que a capacidade dessas empresas de gerar lucro ela volte ao normal, pode ser que demore um pouquinho, a gente não fala de meses, pode ser de 6 meses a 2 anos isso, mas vão voltar. A gente pagou muito barato para ter esse ativo, para ser sócio dessa empresa. Sem dúvida. Ô Pedro, há quanto tempo não chegava a 60 mil pontos? Uma água também aqui, ó. Meu Deus. Olha, Cris, em 2017 a Bolsa estava nos 60 mil pontos. 2018 a gente fechou os 85 mil pontos e 2019 fechou acima dos 100 mil pontos. Olha só o crescimento que maravilhoso que estava, hein? Sim, e 2017 o Brasil ainda passava por um período de baixa confiança, as empresas vindo de uma crise muito grave que assolou o Brasil, as empresas. Então, com o passar do tempo, com as medidas sendo tomadas pelo governo, essa confiança foi voltando e as empresas foram melhorando seus resultados e, naturalmente, a Bolsa acompanha isso, a Bolsa conta essa história para a gente. Sim. Essa volatilidade, você acha que ainda dura muito tempo? Porque ser volátil é característica do negócio, mas é agudo desse jeito, você acha que vai ficar até quando? Quanto tempo as pessoas vão ter que ter mais paciência, esperar para começar de 80 mil? Você acha que agora não cai mais? Do que você está sentindo? Você conversa, né? Está bem aí dentro desse contexto das unidades de todas as XP Investimentos, né? Dos escritórios credenciados. Você acha que daqui para frente a gente consegue não cair mais de 80 mil? Bom, primeiramente a volatilidade, ela não é algo bom ou algo ruim propriamente dito, tá bom? A volatilidade, ela também pode ser interessante para a gente, pode ser interessante para o investidor. Sempre lembrando que no mercado de investimentos, a parte de bolsa de valores, de ações, fundos imobiliários também, é um pedaço do mercado financeiro. Então, existem também investimentos que eles não são atrelados a toda essa oscilação que a gente vê em ações. Como, por exemplo, dá um exemplo, isso. Como, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, títulos bancários, emissões privadas. Então, o investidor ele também tem oportunidades nesses ativos que não vão trazer oscilação para o portfólio dele. Mas hoje, por exemplo, a gente consegue observar a volta de taxas que a gente não via há mais de um ano disponíveis no mercado. Por exemplo, taxas de 9% ao ano, de 8% ao ano, que você pode travar por um período longo, não estavam disponíveis há mais de um ano. A gente tinha a maior taxa, se não me engano, era 7%. E com essa volatilidade, esse aumento de incerteza, até esses ativos também foi refletido para essa classe de ativos também. Então, para o investidor é uma oportunidade, para aquele investidor também que quer ter uma parte do portfólio mais conservadora, aquele investidor que não quer ver ali o dinheiro valorizando e desvalorizando como no mercado de ações, é uma oportunidade para ele. Bolsa, agora, se cai ou se não cai, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu gostaria de dizer que não cai mais, daqui para frente é só alta, mas não temos embasamento técnico para tomar essa postura. Pode ser que em 30 dias, 60 dias, a Bolsa venha bater 60 mil pontos de novo. Não é impossível. Pode acontecer uma complicação com toda essa história da saúde. Só que seguramente para daqui a 1 ano, 2 anos, é muito difícil que a Bolsa esteja nesse patamar.
Para daqui a um ano, 2 anos, é muito provável que a gente tenha passado por esse período, tenha passado por uma recuperação, uma consolidação das empresas de novo e futuramente expansão. E a bolsa pode estar até um valor superior ao que estava antes de cair em janeiro. Tá? Os fundamentos, então, de longo prazo, eles não mudaram. Talvez tenham sofrido um pouco de um atraso, mas não teve uma mudança nesses fundamentos. A gente continua otimista para daqui a um ano, 2 anos, que essas empresas elas tenham ali essa sua valorização mais uma vez. Sempre lembrando que se alguém investe em bolsa, em ações, não é um investimento para daqui a 30 dias, para daqui a 60 dias. É para quanto tempo em média, Pedro? Isso é importante as pessoas, porque eu sinto um interesse maior das pessoas investirem, até porque a estrutura que vocês estão montando a nível Brasil, de consultoria de escritórios nessas questões, estão aumentando, porque o interesse também está aumentando, as pessoas estão se sentindo mais seguras. E, em média, uma pessoa que quer entrar nesse mercado, quanto tempo que ela tem que falar, olha, eu vou entrar, vou arriscar 30% da minha renda e eu não vou poder ficar tranquilo. Quanto tempo que eu não vou poder mexer, que você recomenda em média? Olha, para você gerar um resultado para essa pessoa. para um resultado, é importante saber que esse realmente é um investimento de longo prazo. E a gente pode fazer uma análise, como por exemplo, na própria empresa, nas empresas que a gente tem mais próximas de nós. Quando você vai tomar uma decisão de investimento, vai investir em marketing, ou vai expandir a equipe, ou vai contratar uma consultoria para se reestruturar, os investimentos, eles não vêm de imediato. Os investimentos não, perdão, o retorno, ele não vem de imediato. É um processo que a sua empresa ela está investindo, ela passa por um processo, uma transformação, e isso gera retorno para ela no médio e longo prazo. É a mesma analogia que você comprar uma ação. Você comprou uma ação de uma empresa, seja a Petrobras, seja o Vale, o Itaú, que seja, para essa empresa para essa ação se valorizar, tem que ter um tempo para que a empresa ela consiga melhorar os seus resultados. Lembra que no começo da conversa eu falei que o que dá valor, preço a uma ação é a capacidade dela gerar lucro. Então, se essa capacidade não aumentou, não tem porquê o preço da ação também aumentar. Então, eu colocaria assim, para investimentos em ações, um prazo de pelo menos 2 anos. É um prazo que é confortável. Nesse período terão oscilações para cima, oscilações também para baixo. Mas em 2 anos você tem ali o início de um processo mais consistente no seu portfólio de investimentos. E lembrando que ele não vai ser composto apenas por ações. Terão outros produtos ali também, outros tipos de investimento compondo a carteira. Sim, sim, com certeza. Eu acho que é bastante esclarecedor, porque 2 anos é um prazo que não é tão curto. Então, é importante as pessoas saberem que vai oscilar, vai ganhar, vai perder, e aí o saldo é sempre em cima da média, né, Pedro? Que vocês geram o resultado para o cliente de vocês, né? Acho que é bem em cima da média, né? Sim, porque a gente consegue trabalhar com os nossos investidores com um prazo tão longo. Uma que eu, por exemplo, tenho investidores que estão há 5 anos comigo. Investidores que estão há 3, há 4, há 2. Por que eles ainda estão investindo? Porque essa parte do capital, essa parte dos recursos destinada para o longo prazo, ela já foi planejada para ser um ativo para se valorizar num tempo um pouco maior. Isso já foi planejado previamente com o investidor. A parte dos recursos do investidor que são o caixa de emergência, isso é importante todo mundo ter. A parte do caixa de oportunidade também são investimentos que o investidor tem acesso imediatamente. Então, obviamente que durante esse caminho vão ter resgates, vão ter aportes, só que esse planejamento é feito de uma forma que você sabe qual o percentual de recursos você tem disponível imediatamente, quanto você tem para 5 dias, para 30 dias, para 1 ano, para 2 anos. Então, isso facilita
na hora da gente trabalhar para o longo prazo e ter um resultado muito melhor. Se a gente está trabalhando, por exemplo, para 2 meses, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses. O que a gente sabe é que a gente pode nos posicionar em ativos de qualidade, em empresas que façam sentido, ou renda fixa, fundos de investimento, visando a valorização num prazo mais longo. Mas só que se o horizonte de investimento é tão curto assim, é melhor ter o dinheiro ali à pronta disposição mesmo, num produto mais Fala exatamente conservador. qual o seu conselho nesse momento para os investidores que estão com o dinheiro nas rendas variáveis, investindo. Qual seria o seu conselho para essas pessoas que estão assim super angustiadas? Várias pessoas, nossa, Cris, eu quero ver, não quero perder, é bacana. Conheço gente, nossa, perdeu 80 mil em um mês, perdeu 100 mil em outro mês. Qual o seu conselho hoje para esses investidores? O primeiro conselho é a paciência, tá? Primeiro de tudo, paciência. Crises econômicas acontecem, já vimos várias crises econômicas acontecer, e em períodos de crise vem uma recuperação forte também do mercado. Então, muita paciência. Outro conselho é sempre tomar as decisões com base em informações técnicas. Tá. E então não tomar decisão no desespero, consultar o seu assessor de investimentos, consultar, rever a sua estratégia de longo prazo. Porque esse cenário, se você, por exemplo, não vai utilizar os seus recursos tão imediatamente, isso é uma oportunidade para você melhorar os seus preços, comprar ativos que possam ter um ganho de mercado nesse período de crise também. Então a gente não pode esquecer de sempre ver o outro lado da moeda. Se você fez o seu planejamento de uma forma particular e respeitando o seu perfil, você vai ver que esse momento para você vai ser um divisor de águas, vai ser a chance de multiplicar o seu patrimônio de uma forma mais rápida, até se você conseguir aproveitar essas oportunidades. Eu imagino, porque como é uma situação atípica de ter uma queda deste tamanho, as pessoas que de repente estavam trabalhando em rendas fixas, num investimento mais conservador, a gente está detectando uma ótima oportunidade para investir. Seria isso? Bom, até a própria renda fixa, como eu disse, surgiram oportunidades também. Então, assim, a gente tinha uma preocupação que os juros estavam caindo, que muitas pessoas que tinham seus investimentos vinculados à caderneta de poupança ou fundos de bancos tradicionais estavam vendo seus investimentos passarem a render menos. Essa era a nossa preocupação até o fim de janeiro. Até o mês de fevereiro, na verdade, após o período aumentar essa parte do coronavírus, a gente passou a se preocupar, ter mais zelo ainda com o tamanho da exposição, se faz parte do perfil do investidor determinados ativos. E ainda para os investidores que estavam apenas na renda fixa, essa foi a oportunidade de ouro. O pessoal conseguiu comprar, e tem casos no nosso próprio escritório de pessoas comprando bolsa 62 mil pontos, 63 mil pontos, e já vendo hoje esses ativos já valorizados. E não é por causa disso que já vendemos. Né, de 60 mil para 80 mil? Sim, foi o mercado, da mesma forma que ele cai muito rápido, em alguns casos, como ele tende a voltar também muito rápido. Então, foi o primeiro conselho, paciência. A pessoa que comprou e caiu, viu o seu preço dos seus ativos desvalorizar e se desesperou e vendeu a 60 mil pontos, infelizmente ela perdeu essa volta para os 80 mil pontos. Ela podia ter comprado e abaixado um pouco mais seu preço.
Depende muito de cada caso também, né? Cada pessoa. Quem está Ah, fora do mercado está adorando. Quem está fora da bolsa, quem está fora dos fundos de ações, nossa, é uma oportunidade de ouro. Quem está sim. dentro é paciência, é trabalhar com o maior nível de informações de qualidade possíveis. Então, Seria e o prazo, então, para a coisa equalizar, seria no máximo 2 anos. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal que está participando, que qual a importância de ter um assessor de investimentos, não só agora, na crise, mas sempre, Pedro? Conta pra gente. Vamos lá. É muito comum as pessoas terem contatos de médicos, de advogados, de engenheiro, de eletricista, o que for. Quando acontece algum problema jurídico, a pessoa normalmente ela procura um advogado. Quando acontece algum problema na área da saúde, a pessoa procura seu médico. O assessor de investimentos é a pessoa que você deve procurar para assuntos relacionados a finanças. Então, por exemplo, esse profissional, para que ele serve? O que ele faz? O assessor de investimentos, ele tem na rotina dele o estudo constante do que está acontecendo no mercado de investimentos. Então, por exemplo, enquanto você, que é médico, atende um paciente, faz um plantão no hospital e não tem tempo para ver, checar esse tipo de informação, o assessor de investimentos está lá checando essas informações. O assessor ele é responsável pela curadoria do investidor, que seria o quê? Quando surgir uma oportunidade, entrar em contato. Quando Tá. acontecer alguma coisa, como no caso da crise, entrar em contato para explicar o que está acontecendo, trazer informações de qualidade, ajudar o investidor a entender como funcionam os produtos de investimento e ajudá-lo a operacionalizar isso. Nós somos um pouco diferente do conhecido gerente de banco, porque o banco ele trabalha com produtos do próprio banco. Nós, Tá. assessores de investimentos, nós trabalhamos com arquitetura aberta na hora de montar as carteiras de investimento. Nós, por exemplo, nós que somos credenciados à XP, por exemplo, nós temos acesso a aplicações financeiras de mais de 100 bancos aqui no Brasil, Tesouro Nacional, mais de 400 fundos de investimento, a Bolsa de Valores. Então, assim, se esses produtos fizerem sentido para os objetivos de investimento do nosso investidor, a gente vai indicá-los para que façam parte do portfólio. Para nós não faz diferença se veio do banco A, B ou C, isso para nós é irrelevante. O que nós Tá. queremos é trazer um resultado satisfatório em termos de rentabilidade, mas como também na parte de informações, na parte de munir o nosso investidor com o que tem de melhor no mercado. Então, a gente faz eventos, jantares, a gente traz pessoas lá da Faria Lima, aqui para Piracicaba, Araraquara, Ribeirão, para fazer eventos, falar com as pessoas. A gente marca reuniões com nossos investidores para ter um tempo só entre nós, um tempo particular. Então, é um trabalho que assim, aqui no Brasil, a XP Investimentos vem trazendo isso de uma forma brilhante aqui no Brasil, mas que lá nos Estados Unidos isso já existe há mais de 30 anos. E o Brasil está começando a provar desse trabalho. Sim. É uma movimentação nova, né, nesse contexto. E a gente vê um crescimento bem significativo, né, Pedro, do interesse e o mercado com os olhos voltados para essa dinâmica, né, um pouco mais aceitando o risco. Isso é bacana e eu acredito que essa oportunidade que as pessoas podem ver, porque que a gente sabe que vai passar, né, é um período. É que ele realmente como ele é muito pesado, ele é moroso mais internamente do que externamente. Mas com certeza, eu acredito. Quando que você acha que vai começar? Que mês que você acredita que vai começar a regularizar? Regularizar. Tá. Aqui no Brasil, nós temos até o dia 22 como oficialmente que tem o lockdown decretado.
A partir do dia 22 será realizada mais uma avaliação. Você acha que continua ou não? Feeling. É muito provável que algum afrouxamento do lockdown passe a existir a partir de agora. Mas não tem como dar certeza, depende muito de como a curva de infecção pelo vírus está se comportando aqui. A gente está chegando bem próximo ali ao período que eles chamam de um pico da curva. Acredito que é quando chegar nesse pico que será realmente flexibilizado. É um momento muito duro, mas a gente vê que as empresas estão tentando inovar, estão tentando tomar medidas para tentar manter seu faturamento. Então, assim, é um período que temos que aguentar firmes também. Não é fácil, não tem como falar que isso é agradável, que é fácil, mas estamos mais próximos de começar a voltar à normalidade. A gente não acredita que vai ser de uma vez, mas gradativamente a normalidade vai voltar. Nossa, isso é um belo olhar, escutar, estamos mais próximos de voltar à normalidade, né? Vocês estão ali no olho do furacão, o termômetro eu acho que está bem sensível para vocês, né? As oscilações e os fatores externos, vocês têm uma equipe incrível que estão super atentos sempre. E assim, o que o pessoal está perguntando aqui, que é uma previsão sua do dólar até o final Nossa, do ano e da bolsa. A gente, gente sabe que você não é vidente, não tem bola de cristal, mas assim, é aquele chute seu de experiência, movido, né, a coração, com esse seu olhar. Fala pra gente. vamos lá. Que a gente Ó, fecha o ano, o dólar a quanto e a bolsa até o final do ano, quantos pontos? a pergunta do dólar é muito difícil de cravar, né? Por quê? O dólar talvez seria dos ativos que sofre com o maior número de variáveis. Então, desde o desempenho do Brasil, das empresas brasileiras, da balança comercial brasileira, ao desempenho das empresas dos países mundo afora, China, número de importações em exportações, preço de commodities influenciam também no dólar. Então, assim, o dólar seria o mais difícil de tentar acertar. Eu posso dizer que o preço alvo para o dólar para o final do ano seria em torno de uns 4,70 mais ou menos. Seria nessa casa aí para o final do ano. O que Tá. se acreditava que seria dólar menos de R$ 3 há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, por exemplo. Olha só, que o grande Nivaldo Camilo está fazendo uma pergunta se a bolsa chega a 95 mil ou a 97 mil, 95 a 97 mil pontos até dezembro. Boa noite, Nivaldo, que bom você aqui na nossa live. Boa noite, Nivaldo. Obrigado pela pergunta. Nivaldo, é bem provável. Vou retirar essa palavra provável. É muito possível que a Bolsa chegue aos 100 mil pontos, mais uma vez. Claro que vai depender muito de fatores que a gente, as próprias empresas, não tem tanto controle. Mas é muito provável que seja os 100 mil pontos seja num curto espaço de tempo. Não demore anos para chegar nos 100 mil pontos. O que a gente pensa que pode demorar um período um pouco maior é para a Bolsa ir para os 135 mil pontos, 150 mil pontos. Isso Que era a realmente vai previsão, né, desse acontecer ano, no não final do era? ano. 45 mil pontos para esse ano? Não era a previsão para esse ano chegar a 145 mil? Era de 135 a 140 mil pontos para o final desse ano, antes do coronavírus. E a gente tinha batido 119 mil pontos também, acho que foi 118, 119 mil pontos. E estavam. A gente sentia um otimismo, mesmo com os outros países, a Europa principalmente, a economia um pouco mais devagar, bastante estímulo por lá. O Brasil estava sendo o fora da curva ali. Então, a gente ainda mantém
boas expectativas para o Brasil, para um prazo um pouquinho mais longo, mas os 135 mil pontos para o final do ano, acho que até ano que vem ficou um tanto comprometido. Os 100 Tá. mil pontos já é mais plausível. Bacana, Pedro. Fala um pouco do escritório, né, do escritório da Terra Investimentos, onde fica para gente. Fala um pouco do perfil do escritório, porque Legal. está adorando, está sendo extremamente didático, agradeço, porque é um assunto que para as pessoas realmente é difícil de entender, por questão, né, da volatilidade, do risco, do tamanho do risco. Está sendo muito bacana a nossa conversa, porque está extremamente didática, as pessoas estão adorando. Muito obrigada. E Legal. conta um pouco agora do escritório da Terra Investimentos em Piracicaba. Tá. A Terra Investimentos é uma empresa que foi fundada em 2008, na cidade de Araraquara. Sim, fomos fundados no olho do furacão também, lá em 2008, com uma empresa que trabalhava apenas com bolsa. Em 2010, nós passamos a trabalhar com a XP Investimentos. Também trabalhar a parte de renda fixa, fundos de investimento. O nosso DNA de bolsa continuou muito forte, mas a gente passou a trabalhar com outros produtos também. Em 2016, nós abrimos uma expansão da Terra Investimentos em Ribeirão Preto. Tá. Ribeirão Preto, uma cidade com poder aquisitivo muito alto, público também muito, muito exigente, uma cidade que para nós ali, que nosso foco é trabalhar com o interior paulista, fazer todo sentido estarmos lá. Conseguimos nos consolidar em Ribeirão Preto, ter uma experiência muito boa lá. Foi uma bela E, escola. e isso nos trouxe a Piracicaba em 2019. A gente tendo esse background de trabalhar numa cidade como Ribeirão Preto, e todos os desafios que ali ofereciam, a gente trouxe também para Piracicaba, uma cidade com uma infraestrutura maravilhosa, uma cidade que tem totais condições de comportar grandes empresas aqui no Brasil. Mas nós vimos que em Piracicaba ainda faltava um pouquinho de penetração nesse mercado, o pessoal ainda ficava muito vinculado a aplicações bancárias, ao tradicional. Então nós Tá. viemos com essa proposta. O nosso escritório, ele trabalha da seguinte maneira. Nós não acreditamos em ficar entregando para o investidor cartilha pronta. Não trabalhamos assim. Cada pessoa que sentar numa mesa da Terra Investimentos, com um assessor de investimentos, ela tem um momento de vida e ela tem um perfil próprio. A chance da Cristiane e da Heloísa, que está nos assistindo, saírem com a mesma carteira de investimentos após uma reunião com a Terra é quase zero. São momentos de vida diferentes, são perfis diferentes. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem a cultura de querer ensinar o nosso investidor a como fazer, a entender os produtos. A partir do momento que o investidor está entendendo o que está acontecendo, o porquê de cada produto, fica muito mais fácil você manter uma relação longa e saudável e não fugir do foco que é a multiplicação do patrimônio, que é a proteção do patrimônio. Tá. Então, primeiro a gente quer trazer algo personalizado, ensinar o nosso investidor como funciona o mercado, os produtos, e, por último, ajudá-lo a operacionalizar isso. Porque não adianta você saber como funciona uma ação, como funciona uma renda fixa, se você não tem ali a plataforma, não tem ali a forma de botar isso em prática e acompanhar. Então, aí que entra a XP. A XP é a plataforma que a gente utiliza. Os investidores eles abrem uma conta na XP e se associam ao nosso escritório, ficam sob o olhar do nosso escritório, e a gente os ajuda a colocar todo esse planejamento, toda essa alocação em prática. Feito isso, acabou?
Não, de forma nenhuma. Aí a gente continua acompanhando o mercado, acompanhando essas posições. Se precisar de alteração, a gente chama o investidor para conversar, e pontua o que precisa mudar. Se tiver oportunidade também, a gente liga para avisar o investidor. Tá? Então, assim, a gente sempre, desde o nascimento da empresa, a gente foi carregando essa cultura de não querer abraçar o mundo e atender milhares e milhares de pessoas. Não. As pessoas que a gente atender, nós queremos Uhum. atendê-las muito bem, nós queremos ter um alto padrão E vocês de têm um atendimento das limite pessoas. mínimo de carteira de clientes no sentido de valor, né? Porque cada escritório credenciado tem um perfil. Qual é o perfil de clientes de aquisição de vocês de contas de valor para ser investido? Certo. Na XP Investimentos, excluindo a Terra, na XP não existe limitação de valor. Muitos Tá. escritórios abrem contas a partir de R$ 1 a infinito. O nosso escritório optou por trabalhar com um volume um pouquinho maior para que assim a gente consiga dar a devida atenção para cada um dos investidores. Tá. Então, para ter uma assessoria de investimentos na Terra, o valor mínimo que a gente pede de entrada é de R$ 300 mil. Tá, bacana. A partir deste valor, o investidor passa a contar com assessoria particular e também, se for o caso, se tiver perfil, assessoria particular em bolsa de valores. A gente tem Tá. uma dupla assessoria nesse ponto. Existem outras faixas de atendimento, como a faixa de mais de 1 milhão, a faixa de mais de 5 milhões, que possuem algumas regalias a mais, Aham. atendimento de sócio fundador da empresa, sócio proprietário, produtos diferenciados também. Mas o básico, o plano inicial seria a partir dos R$ 300 mil. E onde é o escritório de vocês? Conta pra gente, Pedro. Aqui em Piracicaba, ele fica na rua Tiradentes, no edifício Splendor Office. Que é muito bacana. Já fui lá, tomar café, fazer reunião, tem uma estrutura incrível, bacana. Vocês estão lá desde quando? A gente está lá desde de abril do ano passado. E vocês têm o hábito de fazer bastante eventos, né? De reunir os investidores, explicações do momento, ou mesmo antes do corona, da pandemia, vocês têm esse perfil de realmente manter um relacionamento bem próximo, né, Pedro? Sim, isso está no DNA da empresa também. Desde que lá atrás a gente ensinava pessoas a investir em bolsa, investir em renda fixa por meio de palestras, a gente mantém esse DNA, e principalmente focado dos nossos investidores, trazer os gestores de fundos, gestores de investimentos que normalmente são pessoas inacessíveis, a gente traz para a cidade para que você possa olhar no olho dessa pessoa, entender a estratégia da casa, entender aonde o que está acontecendo com o seu recurso que está ali Sim. sobre aquele fundo. Entendeu? Então a gente quer que as pessoas tenham uma experiência que seja completa, que você possa de aprender até você operacionalizar a sua conta de investimentos e você participar, perguntar, debater também com o gestor do fundo num evento. Isso é muito legal, tem uma adesão muito boa. A Sim. gente normalmente faz no nosso edifício, que a gente tem um auditório lá, mas a gente tem alguns parceiros também, a gente faz em restaurante, a gente faz também em cafés. Então, é um calendário de eventos bem bacana. Foi uma pena que foi interrompido, né, Pois é. nesses últimos meses. Nem me fale, Pedro. Pois é. Pedro, uma última pergunta aqui. Vocês têm lâmina de divulgação com os resultados da Terra? Não Aí, tem como ter uma lâmina de divulgação de resultado, porque são diversos investidores que entraram em momentos distintos e com perfis distintos. Então não tem ali como falar um padrão de a carteira Terra rende tanto, porque não existe uma carteira Terra. tá. Existe a carteira personalizada de cada investidor.
Entendi. Então, se, por exemplo, só para exemplificar, se para o investidor entrou e faz todo sentido para ele comprar um título de uma taxinha travada naquele momento, a gente vai comprar esse título para esse investidor. Se um mês depois o título que faz mais sentido é um que corrige a inflação e mais uma taxinha, é esse título que vai entrar. A gente não tem ali a obrigatoriedade de trazer nenhum produto. É o que fizer mais sentido com as Tá. condições de mercado e de perfil do investidor. Perfeito, super respondido. Obrigada, Yasmin. Pedro, olha, o nosso canal foi maravilhoso aqui de informação. Realmente, profissionais como você, que esclarece, que acalma. Eu falo que nesse momento a gente precisa unir forças com pessoas que somam, para trazer Perfeitamente. tranquilidade, para gerar estímulos na nossa paciência. As pessoas hoje elas estão mais sensíveis, mas estão atentas, né? E essas informações são super importantes. Foi incrível, eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar compartilhando esse conteúdo. Você sempre muito didático, eu falo, porque é um assunto que ele é mais denso, né? Mas assim, ele passou a ser muito interessante. E é isso, quero agradecer. O Universo Hub Trinova está à disposição para a gente compartilhar. Se as pessoas continuarem com dúvida, querendo perguntar, o nosso canal do Pedro, como o do Hub Trinova, como o meu Cris.Trinova, está super aberto. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente. Muito obrigada. Agora deixo a palavra para você, Pedro. Bom, reforço o agradecimento pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A quem está nos assistindo também, excelente iniciativa. Estão dando um passo muito legal de dispor o tempo de vocês para procurar informação. Estão numa fonte de informação muito boa, que é o grupo Trinova. São referência aqui na cidade, tenha confiança aqui da cidade. Eu agradeço muito por fazer parte da live de hoje e eu coloco à disposição, como também a nossa equipe, para tirar dúvidas, caso queiram nos conhecer, agendar um horário conosco também, para conhecer mais a fundo o seu perfil de investidor, conhecer sobre o mercado de investimentos. Nós estamos à disposição, estamos trabalhando, mesmo em quarentena, estamos trabalhando por meio de reuniões online, estamos trabalhando por meio de ligações telefônicas também. Então, nos colocamos 100% à disposição. Que ótimo. Amanhã a nossa live vai estar disponível no nosso perfil. Então a gente vai continuar compartilhando esse conteúdo. Eu mando para você também, Pedro. A gente vai poder estar eternizando ele o tempo que for aí necessário para a gente estar disseminando a boa informação. Esse é o nosso papel. Tá bom, Pedro? Eu agradeço. Então, Perfeito, boa Cris. noite. Um abraço, manda um beijo para a Elô também. E até a Pode próxima, deixar. tá bom? Uma boa Boa noite aí para você e para todos. Um abraço. noite a todos. Tchau, obrigada.